Bom dia na gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais um dia de vida que o Senhor nos dá, na qual eu tenho o grande privilégio de estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Essa palavra que é fiel, verdadeira e que nos mantém em pé. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então você que me ouve neste dia, sinta-se também um grande privilegiado, porque você não está ouvindo palavras de homens, palavras humanas, você está ouvindo a palavra de Deus. E o nosso texto nesta manhã, o nosso texto-chave, está em Josué capítulo 3, no versículo 5, onde Josué chama o povo, Josué orientado pelo Senhor, e diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o nosso texto de leitura, queridos, está no capítulo 3. Eu aconselho que você leia, nem que você ouça a devocional num horário e leia a Bíblia no outro. Existem pessoas que já fazem a devocional completa, ouve o áudio que nós enviamos e lê a palavra. Não importa, mas é importante que você leia, porque no tempo que temos para a nossa devocional, não tem como explanar versículo por versículo. Então nós pegamos alguns pontos para compor a nossa devocional. Mas você que conhece a história do povo de Israel, sabe que após eles peregrinarem 40 anos no deserto, eles estão prestes a entrar na terra prometida. Quem conhece a história sabe que durante 40 anos eles peregrinaram no deserto por causa da rebeldia, da desobediência, do pecado. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você: não deixe que a desobediência, a rebeldia, o pecado faça com que você fique dando voltas no deserto. Porque a terra prometida, ela já está diante de você. É só tomar posse dessa grande bênção. Mas o nosso assunto aqui é outro, outra época com o povo de Deus. Mesmo que o povo era obstinado, o Senhor jamais o abandonou no deserto à própria sorte. Mas o Senhor sempre entrou com provisão durante todo esse tempo no deserto. O Senhor os guiou durante o dia com uma coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo, que era a própria presença de Deus. E após a morte de Moisés, o grande líder, assume a liderança Josué. E o texto nosso de leitura nos mostra agora o povo já sob a liderança de Josué, diante de mais um grande obstáculo, o Rio Jordão. A terra estava perto, a terra estava à frente, mas havia um Jordão separando aquele povo da sua grande expectativa. Foi para isso que eles caminharam. Era uma nova geração, mas que saiu do Egito ainda criança e que estava ali diante da bênção e sem poder desfrutar dela, porque havia um obstáculo. E a palavra de Deus diz no versículo 15 que o Jordão, naquela época do ano, ele transbordava por todas as suas ribanceiras. Era impossível de atravessar a não ser com grandes embarcações. E eu pergunto para você neste dia, o que está entre você e o seu sonho? O que está entre você e a sua necessidade? O que está entre você e a possibilidade de conquista? Que talvez há tanto tempo você espera, mas tem um obstáculo. Assim como o povo de Deus, você também pode ouvir essa palavra. Assim como o povo de Deus, que não tinha nenhum recurso humano para fazer aquela travessia,
Talvez também você não tenha recursos necessários para ultrapassar esse obstáculo e alcançar o seu objetivo. Mas a boa notícia é, queridos, que quando faltam recursos terrestres, os céus se abrem para providenciar uma saída. Não importa a extensão, a profundidade do seu Rio Jordão neste dia. O que importa é que os céus estão abertos para dar a você a solução e a resposta. E assim como Deus direcionou Josué e o seu povo, naquela época, Ele também dá um comando para você, para mim nessa manhã: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santificação nos leva mais perto do Senhor. A santificação nos impede de ficar olhando à direita e à esquerda. A santificação nos impede de ver falhas, muitas vezes, aonde o inimigo coloca os nossos olhos para nos desanimar. A santificação faz com que nós olhemos todas as coisas sob a ótica do amor de Jesus na nossa vida. A ordem de Josué ao povo era: santificai-vos. E nesta ordem, queridos, estava implícito o grande poder de Deus para realizar milagres e para operar maravilhas. E o texto sagrado da nossa leitura nos mostra que quando os pés dos sacerdotes molharam, os sacerdotes eles levavam a arca da aliança, que é o símbolo da presença de Deus, da santidade de Deus. Quando os pés dos sacerdotes que iam à frente do povo molhou assim na borda do rio, porque ele estava transbordando, ele estava muito cheio, o grande milagre, a maravilha de Deus aconteceu. A palavra de Deus diz que as águas que vinham de cima pararam e fizeram como se fosse um muro. E os sacerdotes continuaram andando e pararam bem no meio do Jordão, que ficou totalmente seco. E todo o povo de Israel passou para o outro lado. O Deus que abriu um caminho lá com Moisés no meio do Mar Vermelho é o mesmo Deus que abriu um caminho aqui no Rio Jordão. É o mesmo Deus que vai abrir um caminho diante de você. Mesmo que o Jordão esteja transbordando por todas as suas ribanceiras, o Senhor neste dia diz para você: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas na sua vida, na sua casa e na sua família. Então, neste dia, querido, tome posse dessa palavra e atravesse o seu Jordão. Não importa a sua extensão, largura, altura ou profundidade. O Senhor está te dando uma ordem de santificação. É só você obedecer. E Ele vai te tomar pela tua mão direita e vai te conduzir para o outro lado, te dando a grande vitória, fazendo maravilhas na sua vida, na sua casa e na sua família, no seu ministério. Você que é um pastor, um obreiro, talvez está desanimado por causa da pandemia, mas o Senhor está falando com algum do ministério nesta hora. Atravesse o seu Jordão, porque eu estou segurando na sua mão para te colocar do outro lado, em nome de Jesus. Que você tenha um bom dia na presença do Senhor e que a segurança da mão do Senhor na sua vida te faça ficar de pé, levantar, andar, atravessar e tomar posse da sua bênção. Em nome do Senhor Jesus.